Caro estudante, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de pré-cálculo e o objetivo dessa aula é estudar algumas coisas básicas sobre inequações do segundo grau, certo? Bom, vamos começar aqui já de imediato abordando essa inequação aqui. Olha só, x ao quadrado mais x menos 2 menor ou igual a zero. Veja, se nós tivéssemos ali, no lugar do menor ou igual a zero, o sinal de igual a zero, seria uma equação, resolveríamos pelos métodos de Bhaskara ou outro método, e nós encontraríamos a solução. Só que quando nós temos uma inequação, nós devemos proceder um pouquinho diferente. Veja, o primeiro passo que pode ser feito é você pegar a inequação e escrevê-la como uma equação. Isso mesmo. Escreva a sua inequação como uma equação e depois encontre a solução dessa equação. As soluções, no caso dessa equação, são x1 igual a 1 e x2 igual a menos 2, que eu já encontrei previamente. Eu aconselho, sugiro que você calcule a solução dessa equação para que você treine também, conferir se são essas duas as soluções, usando a fórmula de Bhaskara, certo? Você fazendo isso, você vai chegar nessas duas soluções, já coloquei elas aqui, porque o nosso foco agora é resolver a inequação, e agora, antes de qualquer outra coisa, vamos lembrar o seguinte, você deve se lembrar quando você desenhava as famosas parábolas, né, lá no ensino médio, que tinha umas regrinhas, e uma delas é assim, a parábola é a concavidade voltada para cima quando o A é positivo, certo? Então, quando A é maior que zero, nós temos a concavidade, que nós chamamos, voltada para cima. Se o A for menor que zero, nós temos aí a concavidade da parábola voltada para baixo, certo? E isso nós vamos usar aqui no nosso esquema, que o próximo passo é fazer assim. Vamos desenhar aqui o eixo x, o eixo dos números reais, certo? E aí nós vamos marcar essas duas raízes. Eu vou marcar aqui o número menos 2 e vou marcar aqui o número 1. Menos 2 deve vir antes do número 1, certo? Repare que aqui o parâmetro A da equação é 1. Q1 não tem nada no x ao quadrado, nós interpretamos como se tivesse o número 1 multiplicando. Então, se o A vale 1, no nosso caso, o A é positivo, certo? Se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. A nossa parábola, veja só, ela tem mais ou menos, vou fazer um esboço aqui, voltada para cima, certo? E o que desenhar essa parábola aí ajuda a resolver a inequação do segundo grau? Porque, veja, nós observamos que nessa parte aqui, entre menos 2 e 1, a parábola está para baixo, ela está negativa, ela está apresentando valores negativos. Já para valores maiores que 1, ela apresenta valores positivos. Para valores menores que menos 2, olha só, antes do menos 2, ela está para cima, ela apresenta valores positivos, certo? E depois que nós fizemos esse esquema, olha só como fica simples de nós entendermos a resposta. Vamos voltar aqui na nossa primeira equação. X ao quadrado menos x menos 2 menor, olha só esse sinal, repare bem nesse sinal. Nós queremos que a nossa expressão seja menor ou igual a zero. O que é ser menor que zero? É ser um número negativo, certo? É ser um número negativo. Onde a parábola está negativa? Aqui, ó, nesse meinho, que é entre menos 2 e 1. Então, para x variando nesse intervalo de menos 2 e 1, a nossa equação resulta em valores negativos. Ou seja, olha só como será a nossa solução aqui.
Solução será x pertencente aos reais, tal que o x ele está compreendido entre o número 2, menos 2, e o número 1. X é maior ou igual a menos 2, x é menor ou igual a 1, certo? Porque a nossa equação aqui, nós queremos que ela seja menor ou igual a 0, e a parábola ali, como você pode observar, ela está para baixo do eixo x, ela está negativa, ela está menor ou igual a 0, entre menos 2 e 1. E como é menor ou igual a 0, nós colocamos menor ou igual aqui no menos 2, menor ou igual aqui no 1. O igual é responsável por dar 0. E para dar 0, ela precisa ser igual a menos 2 e precisa ser igual a menos 1. Por isso que o menor ou igual aqui em cima, ele permanece aqui no conjunto solução da parábola, certo? Veja só, vamos ver outro exemplo aqui, para nós pegarmos bem essa ideia. Olha só, o nosso próximo exemplo será menos x ao quadrado menos x maior que 0, certo? Vamos lá, vamos seguir os passos de forma organizada, da mesma maneira que nós fizemos ali. Primeiro passo, escreva a sua inequação, a sua desigualdade, como uma igualdade, certo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, aplique a fórmula de Bhaskara ou faça usando algum outro procedimento que vimos em aulas anteriores para você encontrar a solução, porque a solução dessas equações do segundo grau nós já aprendemos a resolver. E aqui, nesse caso, as soluções que eu já encontrei para nós é menos 1 e 0, certo? Muito bem. Vamos para o próximo passo. O próximo passo agora é fazer esse esquema aqui, olha só, desenhar a parábola. Mas cuidado, muita atenção. No nosso caso, o número que acompanha o x ao quadrado, olha aqui, o número que acompanha o x ao quadrado é menos 1. Menos 1 é um número negativo, ou seja, o a, que é justamente o número que acompanha o x ao quadrado, ele vale menos 1, e menos 1 é um número negativo. Olha só o que acontece ali em cima quando a é um número negativo, é um número menor que 0, a parábola é voltada para baixo. Então, vamos escrever aqui, ó, dessa forma, olha só, minha parábola vai ser mais ou menos assim, ok? E agora, vamos marcar as raízes dessa parábola, bem aqui, ó, bem onde ela corta o eixo vertical, que são menos 1 e 0, certo? Menos 1 é menor que o 0, ele deve vir antes. E agora repare que a coisa se inverteu. Repare que a parábola está para cima do eixo horizontal. Aqui, ó, ela está para cima, aqui, nesse meio. Ela está para cima. Aqui, vamos colocar um sinalzinho de mais, só para indicar. E aqui, ela está negativa antes do menos 1 e depois do 0. Certo? Agora, repare que na nossa equação, nós queremos que a nossa expressão seja maior que 0, ok? Seja maior que 0. Então, e ela é maior que 0 justamente nesse intervalo, para x entre menos 1 e 0. Então, a solução é x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 1 e x é menor que 0, ou seja, x está entre menos 1 e 0, não podendo ser nem o menos 1 e nem o 0. Por que ela não pode ser menos 1 e 0? Por que eu não coloquei menor ou igual? Porque nós queremos, volte lá na equação, lá no começo, porque nós queremos que, olha só, a nossa expressão seja estritamente maior que 0, não podendo ser igual a 0, ok? Então, esses foram aí algumas abordagens iniciais para resolvermos as equações do segundo grau. Eu espero que você tenha acompanhado bem. Em caso de dúvidas, converse com os tutores. Um grande abraço e até a próxima!